minha também. Fechem as suas aí. Isso acontece de vez em quando na minha aula lá na faculdade, só que alguns não conseguem voltar. Tá, mas se fechar as câmeras, depois o pessoal consegue. Fechem as câmeras aí, depois a gente abre de novo. Muito bem, pessoal. Então, dando sequência, agora podemos começar, né? A gente vai começar então o estudo hoje de RDBM aqui na nossa comunidade Fala Guerreiro, nosso grupo de estudos aí para o concurso da Brigada Militar. E quando tem mais pessoas estudando junto com a gente, é melhor, né? A gente se motiva mais, a gente não importa a hora, que nem agora são 15 para meia-noite, a gente está aqui estudando, então, né, com mais pessoas a gente vê que a gente não está sozinho na caminhada. Então, por isso que é bom a gente fazer parte dessa comunidade aqui, comunidade Fala Guerreiro, né? Esse grupo aqui de amigos, de futuros colegas de farda que estão estudando juntos aí. E hoje, pessoal, a gente vai estar estudando aí o nosso regulamento disciplinar da Brigada Militar, né? Também objeto de prova, objeto de questão aí previsto no edital, embora existiam algumas dúvidas aí para se colocariam no edital o RDBM, foi colocado. Então, se foi colocado, tá para ser estudado, galera. E a gente vai vencer cada uma das legislações, a gente vai conseguir fazer revisões, questões, simulados e vamos para cima, que a aprovação é o nosso objetivo. Tá, beleza? Então hoje teremos um encontro um pouco mais curto, porque a gente já teve uma live antes, né? Uma mentoria aí sobre disciplina, sobre constância, sobre antifragilidade aí nos estudos para concurso. Eu acho que foi muito válido, né? Pelos feedbacks que a gente teve, foi muito válido. Então tá lá no meu Instagram, para quem não viu, não tava lá ao vivo, vai ficar no meu Instagram, é só procurar lá depois no @evertondedavi, tá? Então, pessoal, seguindo, nós vamos dar uma inicializada então no RDBM. E como de praxe, como normalmente a gente começa cada matéria, a gente vai começar essa aqui também sabendo como é cobrado, sabendo como eu faço para estudar RDBM, como é que cai na prova, que bicho é esse, né? Então, vamos começar aí o estudo vendo a questão, beleza? Vamos lá, só deixa eu startar aqui um negócio. E tem gente entrando, rapaz. Tem quase 200 pessoas e tem gente entrando. Excelente. Olha só, pessoal. Então, a questão 19 do último concurso. Lembrando que o último concurso já era Banca Fundatec, galera. Por isso que analisem as questões aí, né, com maior atenção ainda, com maior critério ainda, porque é a banca que está eleita aí para o próximo concurso. Então, olha só o que ela vai dizer a questão 19. No que tange ao decreto estadual 43.245 de 2004, mais conhecido como RDBM, assinale a alternativa correta. Olha a importância de saber o número da lei, tá? Porque a questão aqui não trouxe que é o RDBM, né? Não trouxe que é o regulamento disciplinar da Brigada Militar. Então, a importância de saber o número da lei. Eu sempre cobro isso de vocês, né, pessoal? 10.990, Estatuto dos Militares Estaduais. 91, LOB, Lei de Organização Básica da Brigada Militar. E a 92, que a gente estudou por último, plano de carreira, né? Carreira dos servidores militares do Estado. Então tem que estar na cabeça isso aí, cara. É a lei da instituição que vocês querem entrar. É a lei aí que tange os assuntos da corporação que vocês estão almejando entrar. Então, só observem o tempo todo. Tá? Mas a questão vai dizer o seguinte, então, tem que achar a correta. Então ela vai dar várias afirmações aí, a gente tem que achar qual que é a correta, né? Então temos 4 aí erradas e temos que analisar qual é a correta. Então vai dizer, as sanções disciplinares têm função punitiva e visam a preservação da disciplina em benefício do punido, da coletividade que pertence e também a garantia da eficiência na prestação de serviços. A advertência, então, vai trazer várias coisas. A gente não vai resolver agora, porque a gente tem que ir para
para o conteúdo, mas olha só como foi cobrado então, ok? Mais um exemplo aí de como é cobrado, pessoal, olha só. Também disse assim, ó, relativamente às transgressões disciplinares constantes no anexo 1 do Decreto Estadual 43.245 de 2004. Não falou também que é o regulamento disciplinar, só deu o número do decreto. Né? Relacione a coluna 1 com a 2. Transgressão de natureza leve, média e grave. Já memorizem aí. São só essas três, não existe gravíssima. Gravíssima é só a infração de trânsito. Já memoriza, já estou dando bizu já antes da hora. Mas é só essas três que existem, tá? Isso foi cobrado no último concurso de sargento, então já tô vendo como banca aí, já vendo como prova. Então, teria que pegar os tipos de transgressões ali e classificar elas, à luz do RDBM. Beleza? Então, pessoal, assim que é cobrado o regulamento disciplinar da Brigada Militar. Então, para quem não sabe, para a gente contextualizar, a Brigada Militar, ela então tem o seu estatuto, tem a sua lei de organização básica, mas ela vai ter um regulamento disciplinar também. Por quê? Porque nós sabemos lá pela 10.990 que a Brigada Militar, as suas bases, né, institucionais, é a hierarquia e a disciplina. A disciplina é algo muito cobrado. A disciplina é algo que, né, é inerente aí da função policial militar. Beleza? Então, a brigada vai ter o seu próprio regulamento disciplinar. É como se fosse um código de ética, né, de algumas corporações, de algumas instituições. Então, vamos começar a analisar detalhe por detalhe, artigo por artigo do regulamento, né, disciplinar da Brigada Militar. E no 1, pessoal, já vai trazer então a finalidade. Para que serve esse regulamento, Everton? Para que é? Só para punir? É só para bonito? É para dizer que tem disciplina na brigada ou como é que funciona? E o artigo 1º, pessoal, já vai estar nos respondendo então. Olha só o que diz. O regulamento disciplinar da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul tem a finalidade, olha só, o artigo 1 então traz a finalidade ou o objetivo então do RDBM. Né, tem a finalidade de especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas às punições disciplinares. Então, ela especifica e classifica as transgressões, depois ela estabelece, então, como é que vai ser punido, como é que vai ser penalizado quem realizar, então, essas transgressões disciplinares. Como é que vai funcionar o recurso para ela se defender dessas punições, e também vai falar sobre o comportamento. Comportamento é, digamos que, uma classificação, né, que o militar estadual ele vai ter. Se o militar estadual não for uma pessoa que nunca teve punição, nunca fez nada errado, ele vai estar ali iniciando no comportamento bom, e ele só vai aumentar. Depois ele vai vai aumentando aí o seu comportamento até estar no excepcional, né? Vai estar comportamento pica das galáxias. Ou ele vai estar também, né? Se ele tiver muitas punições aí, tiver muitas coisas erradas aí na sua carreira, na sua trajetória, ele vai parar lá no insuficiente, vai parar lá nos comportamentos baixos, né? Abaixo aí. Então, ela traz aí os tipos de transgressões, especifica também as punições para cada tipo, traz os recursos e traz quais os comportamentos esses militares estaduais vão ficar se cometer essas punições ou se também não cometerem transgressões disciplinares. Então, pessoal, né, basicamente é isso que o RDBM traz. Mas também, pessoal, não é só de coisa ruim que vive o RDBM, não é só de lenha, não é só de chinelada que vive o RDBM. O RDBM também é para dar recompensas, é para definir aí recompensas para aqueles que se comportarem bem, para aqueles que tiverem aí a sua disciplina, né, permanente, ser uma pessoa disciplinada, ser um militar aí disciplinado. Então, traz punições,
traz punições para essas para essas transgressões, traz os recursos, traz os comportamentos, né, dos militares que tiverem transgressões ou não, e traz as recompensas também, né, para aqueles que tiverem aí um merecimento, tiverem um comportamento adequado. Então, basicamente, pessoal, a gente vai estudar o RDBM para ver isso. E daí, como a questão lá nos trouxe, ela vai classificar as transgressões disciplinares, né? O anexo 1 vai trazer ali uma série, uma relação ali bem grande de transgressões disciplinares. Então, mais para frente, mais adiante, a gente vai ver essas transgressões, vai classificar elas, a gente vai ver os processos ali para como é que vai funcionar os recursos, como ficarão os comportamentos. Então, é isso que o regulamento disciplinar nos traz. Ok, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida desse artigo primeiro, dessa primeira parte? Qualquer coisa vocês podem aí, pessoal, então perguntarem, ok? Maurício está com a mão levantada? Pode falar, Maurício. Ou já estava? Não Desculpa, sei. eu apertei sem querer. Ah, beleza. Com Pode licença, desativar aí, então. Fala, Vinícius. uma dúvida aqui, ó, como ele diz, o comportamento policial das praças. Então quer dizer que só as praças têm essa questão comportamental? Isso. Já ia chegar ali, tá? Então, o RDBM, ele vai, mas bem colocado, tá, Vinícius? Bem observado. Ó, olhar clínico aí, olhar de concurseiro, tá? Então, o RDBM, pessoal, ele vai estar aí abarcando todos os militares estaduais. A gente vai ver aí na sequência, né, que todos os militares vão estar à luz do RDBM. Porém, a questão do comportamento, ou seja, essa classificação comportamental do RDBM, que o RDBM vai trazer, serão apenas para as praças. E quem não sabe o que é praça, o que é oficial, né, vai ter que ver nosso encontro aí da 10.990, que está salvo lá no YouTube. E então vai ter que entender que existem esses dois níveis, né, hierárquicos, esses círculos hierárquicos na brigada. Então, essa questão comportamental, né, Vinícius, é apenas para as praças, tá? E essa sim realmente são apenas para as praças. Tá certo, obrigado. Tu vai ter que ver se tu tem dúvida do que é praça, tem que ver lá o nosso encontro, pra gente não perder tempo, tá? Porque senão a gente acaba puxando aqui, a gente só faz relações, faz links, mas tem que conferir o material lá, tá bom? Isso, tá na 10.990. Então, pessoal, dando sequência, temos aí os parágrafos do artigo 1º ainda que vão trazer informações relevantes também. Olha só. Diz então, eu coloquei em vermelho aí o que mais ou menos cada um deles tem por título, cada parágrafo deles tem por objetivo principal, né? E o primeiro parágrafo vai dizer o seguinte, pessoal. A camaradagem é indispensável à formação e ao convívio entre os integrantes da corporação, devendo estes primar pela melhor relação social entre si. Então, né, o RDBM ele tá circulando aí nessa temática de disciplina, né, de relações. Pessoal, corta o som aí, por favor. E então ele tá dizendo assim, ó, a Brigada Militar considera indispensável, é muito importante no meio da Brigada Militar das relações interpessoais, né, a camaradagem. Então, pode cair questão aí, né, perguntando alguma coisa relacionada a isso. Incumbe a quem? Ao superior hierárquico, né, incentivar e manter a harmonia e a amizade entre seus subordinados. Então, é a mesma coisa que hoje aqui, digamos que eu sou o líder do grupo, tá? E aqui eu digo, pessoal, aqui nós temos que ter camaradagem entre a gente. Mas eu, como líder, não praticar camaradagem, entendeu? Falar grosseiramente com vocês, destratar alguém,
não dá a resposta que vocês precisam, que vocês merecem. Então, tem que partir do superior hierárquico, então, o fomento, o incentivo para essa camaradagem, tá? Então, claro, eu para com o meu colega, eu para com o meu nível, digamos que assim, preciso praticar a camaradagem, mas ela deve ser, então, incentivada, fomentada nessa harmonia pelo meu superior hierárquico, tá? Isso é mais para botar uma responsa nos caras lá, para eles ter o controle da sua tropa, tá, pessoal? Então, o parágrafo 3º. A civilidade, como parte da educação policial militar, é de importância vital para a disciplina no âmbito da Brigada Militar. E assim sendo, é indispensável que o superior trate com cortesia, urbanidade e justiça os seus subordinados. E, em contrapartida, o subordinado deve externar aos seus superiores toda manifestação de respeito e deferência. Então, aqui está, né, a gente tem essas relações na Brigada Militar superior e subordinado, né? Esse superior ele pode ser tanto um oficial para um praça ou de praça para praça, tipo se for um sargento para um soldado, o sargento é o superior, entendeu? Então, se for de um sargento para um capitão, o capitão é superior. Então, ela está dizendo que precisa ter civilidade nessas relações. Precisa tanto partir do superior um respeito para o subordinado e do subordinado também uma manifestação de respeito e deferência. Então, um respeito mútuo, né? Por mais que existam, então, superiores, por mais que existam graus hierárquicos maiores do que os outros, né? Porque já diz, né? A hierarquia, que é a base da brigada, as pessoas devem se respeitar, né, pessoal? Isso foge a questão institucional, isso é uma questão humana, né? Uma questão de educação mesmo. Embora alguns não respeitem, né, pessoal? Não vamos dizer aqui que o mundo é perfeito e que é tudo azul. Mas o ideal é isso. Só fecha o teu som aí, Lua, por favor. Parágrafo 4º, pessoal. As demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração obrigatórias. Olha só, não é opcional, tá, pessoal? Não é facultativo. São obrigatórias essas demonstrações. Entre os militares estaduais devem ser dispensadas também aos militares das Forças Armadas e aos militares estaduais de outras corporações. Pessoal, quem são os militares estaduais de outras corporações? E estaduais? Os bombeiros, né? Então nós temos militares estaduais de outras corporações, né? Especificamente os bombeiros militares do Rio Grande do Sul. E essa camaradagem, esse respeito, ele vai ser demonstrado também aos nossos irmãos de farda das Forças Armadas. Eu acho que aqui a gente tem o Mauro, né, que é cabo da... É da FAB, Mauro? Não sei se ele estava aí, antes ele estava. Então, o brigadiano, ele vai ter aquele respeito, ele vai ter aquela... Eu sou cabo do exército. Ah, então, ó, o Jordan que falou, né? Isso, ó. Então, esse respeito, ó, tipo, para eu chegar num lugar e o Jordan tiver, eu chegar ali, independente se ele for meu superior ou subordinado na hierarquia, eu prestar minha continência, eu prestar o meu sinal de respeito para ele, eu tratar ele com urbanidade. Então, não é só no âmbito da brigada militar, da brigada, pessoal, é no âmbito, né, do militarismo como um todo, tanto nos militares estaduais quanto nos federais. Claro, a educação ela vai ser prevista em todos os nossos relacionamentos, mas a gente precisa ter esse respeito aí, principalmente nessas esferas aí dos militares. Ok? Vamos passar, porque a gente já passou da meia-noite. Mas vamos ver aí pelo menos um pouquinho hoje de RDBM, tá, pessoal? Para vocês não dormirem sem conteúdo, não acharem que o dia não rendeu. Embora tenha rendido muito com aquela live, né? Acho que vocês vão concordar comigo. Então, diz o seguinte: este regulamento aplica-se aos militares estaduais ativos e alunos matriculados em órgãos de formação. Agora vamos fazer um link com a 10.990. O que são militares estaduais ativos, Everton? Olha só, o artigo 3º, então, no parágrafo 1º da 10.990, vai dizer: os servidores militares encontram nas seguintes situações.
na ativa, os servidores militares de carreira, os servidores militares temporários e os componentes da reserva remunerada quando convocados, os alunos de órgãos de formação de servidor militar da ativa. Então, olha só quem é que o RDBM alcança, tá, pessoal? Ele vai alcançar simplesmente quem está trabalhando, quem está na ativa, Ô, Everton, né? É só o uma militar de pergunta. carreira. Diga. Só uma pergunta aqui a quesito de curiosidade mesmo. No caso, se cair na prova assim, só servidores da reserva remunerada. No caso, tipo Tá assim, errado. né? Um Tá exemplo. errado. Se encontra-se na ativa só servidores da reserva remunerada ali e não botar quando convocados. Tá errado. Ah, tá. Tá? Porque o RDBM, a gente vai ver na sequência, ele não alcança os inativos ou os da reserva remunerada, nem os reformados, tá? O que ele apenas que vai alcançar serão os da reserva remunerada quando convocados, porque a 10.990 está dizendo que os da reserva remunerada quando convocados, e lembro vocês que somente o governador pode convocar por indicação do comandante-geral, esse cara da reserva remunerada ele vai estar na ativa, entendeu? Ele vai estar ali trabalhando. Então ele estará à luz do RDBM também. Pois não, Gabriele, qual é a sua dúvida? Tem aí uma mão levantada da Gabriele Nogueira, é isso? Ou foi sem querer também? Júnior Santos, pois não. Levantou a mão, Júnior. Acho que o pessoal tá levantando sem querer a mão, cara. Uma pergunta. Diga, Natan. No caso ali de alunos, daí entra na praça especial, né? Não entendi tua pergunta. Por exemplo, tipo, as praças especiais se enquadram no RDBM também? Claro, claro. Aluno de qualquer órgão de formação, entendeu, Natan? Então, a gente sabe lá Inclusive que o os aluno alunos oficial ele é oficiais. considerado praça especial, mas aqui tá abarcando qualquer tipo de aluno, seja o aluno soldado, o aluno oficial, o aluno sargento, qualquer órgão de formação pode ser lanhado, ok? Ô, senhor, desculpa rapidinho, mas para militares estaduais na inativa, quando divulga segredo militar ali, vai ser aplicado o RDBM, né? Sim, sim, calma, cara, calma. Calma que a gente vai chegar lá. A gente tem que saber qual é a regra. A gente tem que saber. Isso que tu acabou de falar é a exceção. A gente tem que saber o que que é a regra. A gente tem que saber o que que é o conteúdo da vez. A gente está no artigo 2º ainda. Calma. Tá? Mas boa contribuição. Vamos seguir então, pessoal, para a gente não se demorar mais ainda. Olha só, o que que diz o parágrafo 1º? Os militares estaduais da inatividade não são alcançados pelas disposições deste regulamento, excetuando-se exceção, fora a regra. Agora, isso que quem falou ali? O Thalisson. Que o Thalisson falou. A exceção. Mas aí que tá, galera. Se a prova perguntar, os militares estaduais inativos são alcançados pelo RDBM? Ou pelo decreto lá, 43 mil, tal. Não são alcançados, porque isso é apenas a exceção, né? Aí que tá, se a prova dizer assim, os militares estaduais da inatividade são alcançados pelo RDBM, quando realizarem divulgação de segredos militares, daí sim, daí vai estar correto, porque vai estar entrando dentro dessa exceção. Tá? Mas a gente tem que saber o que que é a regra, pessoal. A gente tem que saber o que que é a informação mais importante. A informação mais importante é que o RDBM ele pega os militares estaduais da ativa. E daí você sabendo quem são os da ativa, vocês sabem quem é que está dentro do RDBM. Ok? E tem que saber que os da inatividade não pega. A não ser os que cometerem aí infrações aí ou, né, transgressões disciplinares no que tange a segredos militares.
Qual a tua dúvida, Patrick Chaves? Dá pra tu repetir? Deu uma travada aqui. Tá, posso repetir. Pessoal, resumindo o artigo 2º, tá? O RDBM, o Regulamento Disciplinar da Brigada Militar, ele vai alcançar apenas os militares estaduais da ativa, tá? Daí a gente tem que saber ali quem são os da ativa. A gente viu lá na 10.990, que são os de carreira, os temporários, né, os alunos em órgãos de formação e os da reserva remunerada quando convocados, ou seja, eles já estão trabalhando, aí sim eles vão ser alcançados pelo RDBM. E o RDBM não vai alcançar, que é o que está dizendo aí o parágrafo 1º, não vai alcançar os da inatividade, que são os da reserva remunerada e os reformados, né? E os da reserva não remunerada também. Então, esses da inatividade, eles só vão ser alcançados pelo RDBM quando for alguma transgressão de segredo militar, quando, né, eles divulgarem algum segredo militar ali que, né, está aí previsto, então eles vão ser alcançados pelo RDBM. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Quero que vocês fiquem bem esclarecidos nisso, porque isso é uma parte básica, mas é uma parte muito importante, né? O que trata o RDBM, quem é alcançado pelo RDBM, pô, é importantíssimo, ok? Vamos lá. Gente, já é 00:13. Eu sei que vocês devem estar cansados, eu não quero estender muito. Então, diz o seguinte, parágrafo 2º, os alunos de órgãos de formação de militares estaduais também são sujeitos aos regimentos internos, regulamentos, normas e ordens específicas dos OPMs em que estejam matriculados ou frequentando o curso. O que isso quer dizer, pessoal? Que os alunos, vocês, quando estiverem no curso de formação, além do RDBM, ou seja, vocês vão estar alcançados pelo RDBM, mas também pelo regimento interno, ou se tiver algum regulamento interno daquela instituição que vocês estiverem fazendo o curso. Por exemplo, vocês passaram no concurso, foram aprovados e agora estão no curso de formação na Escola de Formação e Especialização de Soldados em Porto Alegre, ESFES Porto Alegre, tá? E daí ali tem um regimento interno, ou tem um regulamento interno da escola, tá? Que diz ali que deve haver a faxina semanal, que os alunos devem andar com as mãos para trás, sei lá, coisas do tipo. Então, vocês vão estar tanto à luz do RDBM, quanto à luz desse órgão de formação. Vocês estarem alcançados por esse regulamento do órgão de formação, não quer dizer que vocês não sejam militares estaduais da ativa. Então, vocês também vão estar à luz do RDBM. Ficou claro? Então, se o cara é aluno, ele pode ser punido 2 vezes. Ele tanto vai ser alcançado pelo RDBM, que é o Regulamento Disciplinar da Brigada Militar, quanto pelo regulamento interno ali da instituição que ele estiver fazendo o curso, seja na ESFES Montenegro, seja na ESFES Porto Alegre, seja num polo de ensino. Ok? Não, Matheus, isso tu tá falando é uma informação incorreta, cara. O convocado, ele não é o PME, tá? O PME é uma outra situação. O convocado, cara, é o cara que, tipo assim, ó, em extrema necessidade, ele é convocado pelo governador, assim, tipo, um caso extremo, tá? Daí, sim, ele volta ativo, mas o PME, ele é considerado inativo também, tá? Que é o programa mais efetivo. Programa mais efetivo. Pessoal, eu não quero cansar vocês, hoje eu acho que a gente não vai conseguir fazer as questões, porque senão vai ficar cansativo. Eu preciso dar um recado para vocês que vai demorar uns 5 minutos, eu preciso mais 5 minutos da atenção de vocês. Então agora eu vou interromper a gravação aqui, e daí eu já... No próximo encontro, pessoal, a gente vai fazer bastante questões, tá? E na semana a gente também vai colocar questões lá no grupo do Telegram.